bora lá. Vamos falar hoje sobre vendas, né? Como aumentar as suas vendas e gerenciar as suas vendas. É um assunto que eu adoro falar de vendas e eu quero falar mais sobre isso, né? Nessas lives, a gente já programou 3 lives, mas provavelmente na semana que vem, que é a última, a gente vai continuar falando de venda, porque eu amo falar sobre esse assunto. E vamos combinar que é muito mais interessante, charmoso e romântico do que falar de números e gestão, né? A gente sabe que é necessário, mas falar de vendas é tipo, que massa! É muito mais legal, você começa a entender como que as pessoas pensam, como que o cérebro funciona, o tanto que o fato de você mudar uma abordagem, você mudar um detalhe, a diferença que faz, uma frase, Gente, é incrível, é um mundo assim muito apaixonante, pelo menos pra mim, e quem não gosta tá tudo bem. Primeiro ponto, quando a gente está falando de vendas, eu quero trazer para vocês 2 conceitos. Eu quero trazer para vocês a venda transacional e a venda consultiva. Qual que é a diferença entre essas 2 vendas? Primeiro, a transacional é aquela venda rápida. Então você consegue, o consumidor não tem que tomar uma grande decisão, é algo rápido. Exemplo, a gente tem lá McDonald's, né? Quando você chega no McDonald's, você vê várias fotos de sanduíches. Se você vai no McDonald's lá no Japão, tudo em japonês, tudo, você não consegue nem interpretar se é número, se é letra, tudo em japonês. Mas você, pela foto, você consegue escolher e você não vai passar fome. Né? Porque você vai lá, você já comeu o sanduíche antes, você já teve essa experiência, você vai olhar a foto e pronto. E qualquer lugar do país, se todos os restaurantes que você for tiver foto no cardápio, você não precisa falar nada da língua, você não precisa entender nada, você vai apontar e vão te trazer ali o que você pediu, né? Então essa é um tipo de venda transacional, uma venda rápida, uma venda que ela acontece até independente da comunicação muitas vezes. Você não precisa necessariamente ir a fundo, entender as dores do seu cliente, né? Você facilita, e quanto mais você consegue facilitar essa venda, menos custo tem para a empresa, né? Então são vendas rápidas. Exemplo, o cliente está lá. Agora vamos aqui voltar para o nosso mundo. O cliente está lá no seu pet shop e ele vê um petisquinho que custa R$1. Tá, vou levar esse petisquinho aqui. Ele não vai ter que tomar uma decisão profunda de venda, ele não vai ter que pensar se o cachorro dele come ou não petisco. É uma decisão rápida, uma decisão ali simples. Ele consegue comprar. Se ele for, por exemplo, num pet shop no Japão, e ele não fala nada a língua na China, para mudar o nosso exemplo. Ele vai no pet shop na China. Ele consegue levar o cachorro dele e falar banho. Banho, né? Tudo bem, ele não vai falar banho, mas ele pode, ali por gesto, enfim, mostrar que ele quer um banho, né? É algo rápido. Agora, imagine que se é um cliente que tem problema de pele, o cão, se ele tem algumas particularidades em relação a banho, já vai ficar muito mais difícil dele levar para um outro lugar, certo? Dele conseguir fazer isso de uma maneira rápida. Então, provavelmente, é um perfil de cliente que você vai ter que conhecer melhor, e depois que você cria uma relação de confiança com ele, provavelmente ele vai ficar mais tempo, tende a permanecer no seu pet shop com mais facilidade, até fidelizar. Por quê? Ele já tem a comodidade de você saber o que ele gosta, como ele quer, as manias do cachorro dele, né? A gente sabe, tem cliente que já chega lá falando, olha, é o seguinte, o meu cachorro tem mania disso, ele tem mania daquilo, ele não gosta de água na cabeça, então você não vai lavar a cabeça dele. Não, mas como que não vai lavar a cabeça? Vai ficar fedido. Não, ele dá um escândalo e tal, ele não gosta de água na cabeça, enfim, umas manias assim que você fala, tudo bem, né? Então naquele primeiro momento você vai indo, faz conforme o que você consegue fazer, vai criando a confiança até mesmo do cachorro, né? E com isso você vai criando a confiança, você vai ganhando a confiança do cliente, né? Quando é uma venda que precisa de um relacionamento maior, e aí a gente vai entrar na venda consultiva. Então, venda transacional, vendas rapidinhas, que você não tem que entender a dor do cliente, o cliente não tem que entrar numa explicação muito profunda, ele simplesmente compra
Porque compra. Compra porque ele quer, compra porque o cliente, porque o cachorro dele gosta de um petisco e ele dá banho, se for um cliente tranquilo, né, que não tenha nenhuma particularidade, mas a maioria é isso, dá banho porque dá banho, para não ficar fedido, ponto, acabou, dá banho porque dá banho, né? Então são vendas rápidas, são coisas que acontecem que não tem uma decisão maior de compra. Agora, quando a gente entra no conceito de venda consultiva, já são aquelas vendas que você tem que, primeiro, vai precisar de tempo. Não é uma venda que vai acontecer assim, vou castrar meu cachorro agora. Não, ninguém decide castrar o cachorro, né, olhando para o céu. Você vai precisar de um tempo até essa venda se concretizar. Você vai ter que ajudar o cliente a entender os problemas dele, ajudar o cliente a encontrar essa solução. Você vai e o fundamental para que essa venda aconteça é você atuar como advogado do cliente. Então vamos lá. A gente tem vários exemplos dentro do nosso negócio. Vamos pegar esse exemplo de castração. É muito difícil quem simplesmente chega e decide castrar e ponto, acabou. Eu quero castrar. Quanto custa? Ah, beleza, então faz o exame amanhã, daqui uma semana tá castrando. Não. Ah, eu tô pensando em castrar, eu estou querendo castrar. Aí vai entender a castração, vai entender como que funciona a cirurgia, quanto vai custar, o pós-operatório, todo um processo, certo? E aí quando a gente entende que isso vai levar um tempo, então não dá para você querer algo rápido, uma decisão rápida, né? Se é um cliente que você nunca criou relação, você nunca prospectou esse cliente. Então, isso pode acontecer de uma venda rápida, de uma decisão rápida, quando você já conversou sobre castração com esse cliente, por exemplo. Você já apresentou tudo. Há um mês atrás, você apresentou valor, pós-operatório, explicou tudo, como é que funciona. Aí ele, tá bom, né? Ok, vamos ver. E aí, simplesmente, chega um mês depois, ele fala, decidi, agora eu quero. Na verdade, pode parecer que foi uma decisão rápida, mas levou um mês, né? Então, esse tipo de venda vai precisar de uma abordagem diferente. Quando a gente está falando de venda transacional, são aquelas vendas por impulso. Essas vendas, a abordagem é você oferecer, né? Você expor o produto de uma maneira diferente dentro da loja. Você pode fazer as ações, por exemplo, compre um, leve outro. Você mostrar os benefícios daquele produto, né? São vendas por impulso, vendas que acontecem rápido. A abordagem é uma. Agora, para aquele tipo de venda que já é algo que vai demorar mais e não necessariamente está ligado ao valor. Por quê? Porque existem camas de 600, 700, 1.200 reais que são compras por impulso. Agora, existe, por exemplo, um procedimento que às vezes sai menos do que isso, que vai levar às vezes um mês. Então, não necessariamente está ligado ao valor, tá bom? Mas sim a natureza daquele produto ou serviço. Então, quando a gente está falando de um procedimento, ou até mesmo de alguém fechar com você, um cliente fechar com você 6 meses de plano de banho da sua loja, por exemplo. Ele sabe que ele vai usar. Ele sabe que ele vai dar banho no animal dele nos próximos 6 meses. Então, por que ele não fecha 6 meses de plano com você? Porque ele vai ter que pensar. Peraí, será que eu não tenho a intenção de mudar de pet shop? Será que eu não tenho a intenção de mudar de lugar? Será que eu efetivamente estou satisfeito com esse pet shop para eu fechar 6 meses com ele? Então, por mais que pode parecer que é algo simples, né? Então... Produto é uma venda de transação? Não necessariamente, depende. Banho é algo rápido? Não necessariamente, depende. Conforme o que você vai vender, pode ser que já vire uma venda consultiva. Então a abordagem é completamente diferente. Não adianta você chegar lá num dia que seu cliente está lá e falar: então, você quer fechar 6 meses de banho para o seu cachorro? Não é a mesma coisa do que você oferecer uma hidratação. Vai ter gente que vai fechar? Vai. Mas o número vai ser infinitamente menor. Infinitamente menor. Agora, se você cria uma experiência, você cria um evento para você vender esse tipo de produto, você cria uma abordagem diferente, aí com isso, pode ter certeza que o seu número de vendas vai ser muito maior lá no final.
Peraí, gente. Não é coronavírus, tá? Quem já sabe, quem me acompanha faz tempo, eu sou alérgica a pelo. Perfeito para quem tem pet shop, né? Pet shop, cachorro, gato. Então, é alergia. Vamos lá, vamos continuar. Então, você entender qual que é o tipo de produto, o tipo de serviço que você vai vender, mudar a abordagem. Então, se tem alguém na sua equipe que vende também, que está lá na linha de frente, como que está sendo a abordagem? Será que ela não está querendo vender um tipo de produto, um tipo de serviço de uma forma como se fosse algo, uma venda transacional, mas na verdade é uma venda consultiva? Como é que a sua veterinária, caso você tenha uma veterinária contratada, está oferecendo uma castração? Será que ela está oferecendo como se fosse uma venda transacional? Como que está sendo essa abordagem? E isso, gente, muda tudo. Muda tudo a maneira como você começa a falar sobre isso. Primeiro, que dependendo da maneira, a pessoa não vai nem te escutar. Ela finge que está escutando. Ela está te escutando, mas ela está no celular mexendo. Ela está te escutando, mas ela está pensando o que ela vai fazer à tarde com a filha dela, porque não tem aula e ela tem que trabalhar e a funcionária não foi. Então, tipo, ela tá fingindo que ela tá te escutando, mas ela não tá te escutando. Então, primeiro de tudo, como que está sendo essa abordagem? Identificar dentro da sua loja quais são os produtos e serviços que têm esse tipo de natureza. E primeiro ponto, mudar a abordagem. Se a abordagem está sendo feita de maneira equivocada, mudar essa abordagem, tá? E aí agora a gente vai entrar numa experiência que eu quero que vocês se coloquem no papel do comprador. Primeira pergunta que eu faço é: quando foi a última vez que você comprou algo pela primeira vez? Você comprou alguma coisa pela primeira vez? Foi a primeira vez que você investiu num celular caro. Foi a primeira vez que você comprou, enfim, não sei, uma bolsa mais cara. Você investiu mesmo. Toda vez você acabava comprando uma coisinha mais barata, mas você quis investir numa bolsa mais cara. Ou a primeira vez que você simplesmente comprou uma blusa numa loja. Como é que foi essa experiência? Aquelas experiências mais caras, aquelas experiências que você demorou mais para tomar uma decisão, mais caras não. Aquele tipo de compra que você demorou mais para tomar uma decisão, que você teve que avaliar, você pesquisou muito, você viu se você efetivamente vai usar aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Você ficou ali pesquisando. Quanto tempo você demorou para tomar essa decisão? Quanto tempo? O que te levou a decidir? O que fez você efetivamente decidir? Você foi ali, pesquisou, mas o que fez você decidir a comprar isso ou não? O que te levou isso? Quais foram os sentimentos envolvidos nisso? Antes de você comprar, o que você sentiu antes de você comprar? Você sentiu insegurança? Você não achou a informação que você procurava? Foi difícil? Você teve que procurar muito? Você teve que ir em várias lojas? E quando você estava prestes a comprar, foi com certeza ou você quase desistiu? E depois que você comprou, qual foi a sensação que você teve? Relembrar todos esses sentimentos envolvidos numa operação. Parece talvez bobo ou parece que não faz sentido, mas faz muito sentido, porque quando a gente se coloca no papel de comprador, a gente consegue enxergar tudo de uma outra ótica. A gente consegue enxergar talvez alguns pontos falhos no seu processo de vendas. Talvez tenha alguma coisa que você não está conseguindo ajustar, você não está conseguindo entender, você não está conseguindo se comunicar com o seu cliente. Quantas vezes parece que o nosso cliente não entendeu o que a gente fala? Quem já não teve problema com tosa, até mesmo com banho, que o cliente falou uma coisa, você entendeu perfeitamente o que ele falou, mas na hora que ele foi buscar a tosa, por exemplo, nossa, ele começou a reclamar, enfim, e mudou completamente. E talvez seja o erro dele, a maneira que ele comunicou criou uma dupla interpretação,
ou a maneira como você escutou, você interpretou do seu jeito. Então, a comunicação, ela parece algo tão simples, mas ela é muito falha quando a gente está falando de relações comerciais. Ela é muito falha. Porque muitas vezes o vendedor ele fica com medo de explicar de novo ou de falar de uma outra maneira porque pode parecer que ele está insistindo na venda. O comprador por sua vez, acaba não falando porque ele fala, se eu falar que eu quero tal coisa, certeza que ele vai querer me vender alguma coisa. A gente sempre tem essa sensação. Quando a gente está na ótica de comprador, quando a gente está no papel de comprador, a gente sempre tem a sensação que alguém quer empurrar alguma coisa pra gente, né? Que alguém quer vender alguma coisa a mais, que alguém vai dar um jeitinho de vender a mais. E quando a gente está falando da venda consultiva, um ponto importante, que eu só falei rápido, mas eu não aprofundei, é você atuar como advogado do cliente. Quando você atua como advogado do cliente, que é você efetivamente defender os interesses do seu cliente, ele cria uma relação de confiança. E aí ele vai entender, ele vai perceber que, ok, óbvio que você está no seu papel, né? Você é uma empresa, você é vendedor e você quer vender, mas não a qualquer custo, né? Você não vai fazer algo que não vai fazer sentido, que vai ser ruim, né? Porque venda é solução, né, gente? Venda é solução. O que a gente vende é solução de alguma coisa. Então, quando você mostra que aquilo ele vai fazer sentido para ele, você está vendendo uma solução. Então, partir para esse ponto. Quando você atua como advogado, ele percebe que você está realmente defendendo os interesses dele. Olha, um exemplo. Eu queria castrar o meu cachorro. E aí, enfim, fez a consulta, conversou sobre castração e tudo mais. E o cliente diz o seguinte, então eu vou castrar, mas eu vou viajar. Eu não vou estar aqui no dia dessa castração. Um exemplo, ele marcou a castração com você. Quando ele foi pagar a entrada, ele fala assim, então, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, vai ser ruim pra mim essa data. E você pode dizer, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos esperar uma semana, vamos esperar você voltar. Vocês são muito apegados, é um momento que depois do pós-cirúrgico eu sei que você quer cuidar, né, do seu pet. Então, vamos esperar você voltar. Pode ser que nessa uma semana, gente, o cliente decida adiar mais pra frente, ou de repente se ele decidiu pagar só na outra semana, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que alguma coisa aconteça. Você vai estar colocando talvez em risco a sua venda? Talvez. Mas quando o cliente percebe que você quer o melhor para ele, essa relação de confiança não tem preço. Essa relação de confiança é algo que cria raiz. Você cria raiz com o seu cliente. Quando você não tem relação de confiança, você vende. Mas quando você conseguiu criar essa relação de confiança, é algo assim inquebrável, sabe? Assim, é algo que não vai... isso vai te facilitar muito nos próximos processos de venda, nas próximas vendas, nas próximas abordagens, em tudo. Porque o cliente criou uma relação de confiança com você, né? Então, primeiro de tudo, você atuar nesse papel de advogado e se colocar no papel do comprador, isso é muito importante. Agora eu quero trazer para vocês 3 estágios no processo de compra, 3 estágios que acontecem no consumidor, tá? O consumidor, o comprador, são 3 estágios. E por que você precisa saber desses 3 estágios? Porque você tem que identificar em qual estágio o comprador está e definir a sua abordagem. Obviamente que para cada estágio vai ser uma abordagem, um tipo de abordagem. Então, o primeiro estágio é o seguinte: o cliente, ele começou a se dar conta que ele precisa daquilo. Ele começou a sentir que talvez ele vai precisar daquilo. Isso pode acontecer naturalmente, por exemplo, eu acho que eu vou ter que trocar de cama. Eu percebi que a cama está um pouco desbotada, ou o zíper não está mais fechando direito, ou então eu acho que eu vou precisar comprar um produto de limpeza. Minha casa está ficando com um cheiro forte e eu tô com um filhote, tá fazendo xixi em tudo. Eu acho que eu vou precisar de um produto de limpeza para minha casa. Eu acho que eu vou precisar levar um banho seco.
Porque, olha, não tá dando conta o banho, porque final de semana a gente passeia com ele, a gente vai pra fazenda, vai pra terra, então ele fica muito sujo. Ele começa a sentir essa necessidade, ou naturalmente, ou ele é influenciado por alguma coisa. E aí pode ser uma ação de marketing, pode ser um amigo que comentou para ele de um produto novo. Enfim, podem ser diversos fatores, mas ele foi influenciado por alguém, tá? E aí ele tá nesse estágio. Ele ainda não decidiu se ele vai comprar, ele ainda não decidiu onde ele vai comprar, ele não tomou decisão, ele não chegou decidido. Ele simplesmente está ventilando essa hipótese para ele, está pensando. Ou também tem um estágio que é uma situação que está mais ou menos nesse estágio também, quando o cliente precisa de um produto e ele nem sabe. Exemplo, ele acabou de adquirir um filhote e ele nem sabe que ele vai precisar, por exemplo, de aquele produto que espirra nos móveis para ficar amargo, sabe? Para que o cachorro não vá roer. Chama Bitter Pet, tá? Aí, conforme a marca tem um nome, mas é mais ou menos essa ideia, Bitter Pet. Ele acha que ele nem sabe que esse produto existe. Ele nem sabe. Aí ele chega na loja dizendo assim: ai, gente, tá uma delícia, filhote e tudo mais, mas olha, eu vou falar pra vocês, viu? Tá difícil porque tá mordendo tudo. Tá roendo tudo. As minhas cadeiras, os meus armários, batente de porta, tá roendo tudo. Ele nem sabe que ele precisa disso. Ele nem sabe que existe esse produto. Então, a sua abordagem vai ser uma. E aí ele vai passar para o segundo estágio. O segundo estágio ele está decidido a comprar. Ele decidiu a comprar. Então, tem cliente que começa no primeiro estágio e passa para o segundo, mas tem cliente que já começa no segundo estágio. Ele já chega na sua loja decidido a comprar. Eu vim aqui porque eu preciso comprar uma cama nova. Ele já decidiu que ele vai comprar essa cama. Ou ele já decidiu que ele vai castrar. Ele viu que ele tem um macho e uma fêmea e eles ficavam tentando separar, todo o cio era aquele sufoco para separar e ele tinha uma certa resistência em castrar. Ele chegou um dia lá na loja e falou: eu vou castrar. Eu tô decidido a castrar, tá sendo um transtorno na minha casa, toda vez que tá no cio é isso, tem que separar. Hoje quase que eles cruzaram, eu não quero que eles cruzem, estou decidido, eu vou castrar. Ponto. Mesmo sendo algo que vai demandar mais um certo tempo, mas ele decidiu. Qual que vai ser a sua abordagem? Você vai precisar efetivamente falar do benefício de castrar, o porquê que ele deve castrar, o que aquilo vai trazer para ele. Ele já está decidido que ele vai castrar. Agora o que você vai ter que acertar com ele os processos. Então a gente vai fazer um exame de sangue, a gente vai buscar o seu cão, vamos fazer um exame de sangue, no dia tal a gente vai agendar, estando tudo ok, vamos agendar a castração assim, ok? Então primeiro vamos fazer o exame e ver se está tudo ok, ver se ele pode castrar ou não e eu te passo o orçamento, beleza. E aí pode ser que ele entre no terceiro estágio. E sabe qual que é o terceiro estágio? É quando o cliente está quase fechando, ele dá um passo atrás, ele dá ré. Ele começa a ser tomado pelo medo, pela insegurança, ele não sabe se aquela decisão mesmo foi a melhor, se aquilo efetivamente vai fazer sentido para ele, se é o melhor momento para ele fazer aquilo, ele começa a ficar inseguro, né? Então, esse cliente chegou lá, decidido, fez exame, tá tudo ok, quando foi para ele pagar, ele começou: mas será que eu castro? Agora até já tá tudo bem, já passou o cio, né? Tá tudo certo. E, não sei, eu tenho medo de castrar. Ele é tão ativo, tenho medo de castrar e ele ficar mais quietinho, sabe? De mudar a personalidade dele. Aí ele começa, porque ele tá tomado pelo medo, ele tá tomado pela insegurança. Será que aquilo é bom pra mim? Será que aquilo faz sentido? Será que é o melhor momento? Não, acho que eu deveria esperar. Começa a vir, gente, 1 milhão de desculpas para ele não fazer, para ele não tomar aquela atitude. Isso acontece até mesmo, gente, com cama. Mas será que eu levo essa cama? Mas será? Não sei. Eu acho que eu vou esperar. Vai chegar novidade? Mas será que vai chegar aquela cama vermelha com aquele bordado ali no canto inferior direito?
Ai, não sei, eu acho que eu vou esperar. Ai, então... Mas e quando vai chegar? E quando vai chegar? Não, eu vou levar. Aí põe lá em cima do caixa. Ai, não sei, mas ainda tô em dúvida. Quem nunca, né, passou por isso? Por quê? Ele tá prestes a tomar uma decisão de algo que é um pouco mais difícil para ele e ele entra nesse terceiro estágio. Então, em cada estágio desse, é uma abordagem que você tem que ter. Você tem que identificar esse estágio. Não adianta, quando chegar nesse estágio, por exemplo, da dúvida, você ir lá e falar do benefício da castração. Isso daí foi lá no começo, você já falou isso para ele. Ali você vai ter que entender o porquê que ele não tá querendo tomar essa atitude e você vai ter que focar nisso, focar nessas objeções. Então, por exemplo, de repente ele ficou inseguro em castrar, tava super decidido e tal, e ele fala, não sei, mas eu tenho medo e tal. Enfim, ele começa a trazer um monte de inseguranças, incertezas e tá apreensivo pelo fato de ser uma cirurgia. Não adianta você focar no benefício dessa cirurgia. Ele sabe que vai trazer isso de benefício, não só para o ambiente da casa dele, mas principalmente para o animal. O que você vai ter que fazer? Olha, é o seguinte, eu entendo, né, essa insegurança é normal, é uma cirurgia. Porém, eu quero te dar a tranquilidade porque a gente fez os exames, tá tudo ok, as taxas dele estão assim, assados, enfim, trazer todos os dados do exame. A gente vai fazer com a anestesia inalatória, que é uma anestesia super segura, pode ficar tranquilo, o procedimento é super rápido, demora tanto tempo, aí você vai começar a falar do procedimento, demora tanto tempo, em menos de 1 hora eu faço, em X tempos eu faço, você vai ver, você pode vir visitar ele, por quê? Ele está inseguro em relação ao procedimento. Não adianta você querer falar do benefício da castração, você falar que vai ser bom para o cachorro, você falar que o preço está bom, que fez um desconto. Não é isso que está impedindo ele, é aquele medo, é aquela insegurança. Você tem que conseguir identificar isso. E aí, eu vou pular para o final da live, na verdade um pouquinho antes, e depois eu volto nesse ponto, porque eu já quero entrar nesse assunto. É sobre você, gente, antecipar as objeções. Isso é uma técnica matadora de vendas. É uma técnica matadora. É você identificar as objeções. Porque muitas vezes os clientes não falam. Eles deixam de fazer compras. Eles deixam de fazer esse tipo de venda, que é aquela venda que ele vai ter que tomar uma decisão mais acertada. Ou até mesmo o fato de ter uma objeção de fechar um plano de banho, por exemplo. Né? O cliente, você percebe que você ofereceu algumas vezes, ele fala, não, eu prefiro trazer. Poxa, por que será que esse cliente não quer fechar o plano e quer ficar pagando avulso toda vez? Já sei. Eu acho que não ficou claro para ele que meu plano de banho não tem prazo. Então eu vou avisar ele quando ele vier a próxima vez. Tudo bem, você não quer fechar um plano de banho? Porque assim, eu não sei se a gente já falou sobre isso e tal, mas nosso plano de banho não tem prazo. Então ainda que você viaje, eu sei que você tem uma rotina corrida, as semanas que você não conseguir vir, tá tudo bem, não vai ser cobrado de você. E você, quando você conseguir trazer o seu pet, aí sim vai contar como banho. Ponto. Bingo, você matou a objeção, você adivinhou o pensamento dele. Amanda, então eu tenho que ter uma bola de cristal? Basicamente isso. E como é que você vai ter essa bola de cristal? Como é que você vai entender essas objeções do cliente? Primeiro passo é você se colocando no papel de comprador. O segundo passo é você observar, é você analisar as suas vendas, é você entender o comportamento do seu cliente. Então você vai simplesmente começar a analisar por que as pessoas não estão tomando atitude, por que as pessoas não estão comprando, o que está acontecendo, qual é a objeção que ela está tendo. E já identificar. Então, por exemplo, você pode fazer isso inclusive com a sua equipe. Você pode sentar com a sua veterinária e dizer o seguinte, por que as pessoas não estão castrando os seus pets? Qual o motivo que você acha que as pessoas... porque elas não têm dinheiro. Vai ser a primeira objeção que vai vir. Não tem dinheiro para castrar. Mas agora, nessa época e tal, ninguém tem dinheiro para castrar. É a primeira objeção.
Segunda objeção, tá insegura com a cirurgia, não sabe se é o melhor e tal, não sabe se é o melhor momento. Terceira objeção, ela acha que isso vai afetar alguma coisa no animal, tem medo dele ficar um pouco mais obeso, acha que ele vai ficar menos ativo. Para cada objeção, pensa em todas as objeções, em todas. Para cada objeção, você vai criar uma resposta. Você vai criar uma resposta para cada objeção. Isso que você está fazendo é construir um processo de vendas. O que você está fazendo é construir uma abordagem. Então, não adianta você simplesmente escutar as objeções e não argumentar. Então, por exemplo, que objeção de venda em relação a dinheiro? Eu não tenho dinheiro para castrar o meu pet agora. Olha, eu entendo que você não tem dinheiro, mas a questão é a seguinte. Aqui você vai, a gente facilitou para você o pagamento, né? A gente parcelou em várias vezes e tal, mas nem é essa a questão. Imagine só se ele cruzar com a fêmea que você tem em casa, aí sim você vai ter que se preocupar com o dinheiro, porque vai cruzar, vão vir filhotes. Se você não quiser ficar com o filhote, mas vai ter todo esse processo de você cuidar desses filhotes, de você vender, se você conseguir vender ou não, mas você vai ter um custo até lá. Vai sair bem mais caro do que se você não fizer a castração. Pronto, você já matou a objeção. Então, para cada objeção que pode ter, para esses processos que são mais caros dentro do seu pet, aliás, gente, não que são mais caros, né? Eu não quero que vocês foquem nisso, mas esses processos que demoram, esse tipo de serviço, procedimento que demora para a pessoa tomar uma decisão. Você vai identificar todas as objeções. Exemplo, eu vou falar para vocês, ó. Eu quero castrar as minhas cachorras. Mas eu quero. Então eu quero. E também tá lá, eu tenho pet shop, a hora que eu quiser eu vou lá e castro. Mas vamos imaginar que eu fosse uma cliente. Se eu fosse uma cliente e aí tivesse alguém que chegasse, né, pra mim, um veterinário, que entrasse em contato e dissesse o seguinte: Amanda, olha, eu percebi que elas não são castradas e tal, você não tem interesse em castrar? Eu tenho sim. Então, posso te explicar melhor como é que funciona? Por que você não castrou até agora? Porque eu fico pensando no processo de cirurgia, como que vai ser, minha rotina é muito, muito maluca e às vezes eu não vou conseguir, vou ter que me programar para esse pós-cirúrgico, né, para cuidar, enfim, para eu conseguir me dedicar para isso. Mas olha só, talvez o processo não seja assim tão complicado como você imagine. Funciona mais ou menos assim, tantas horas e tal. Então você vai precisar de algumas horinhas para ela vai estar voltando da anestesia e passar o medicamento. Enfim, primeiro ela vai ativar. Porque eu garanto para vocês, eu tô batendo aqui no ponto de castração, eu poderia dar vários exemplos, tá, gente? Vamos fazendo aí analogias, porque senão também só vai ser exemplo essa live, mas eu tô batendo nesse ponto porque se vocês entrarem em contato, para quem tem essa parte de serviço veterinário, ou tem alguma parceria, né, da parte veterinária, se você entrar em contato com seus clientes, eu falo para vocês que a maioria vai querer castrar, a maioria quer castrar, mas ele não tem aquela decisão, ele não toma aquela decisão de castrar até que aconteça alguma coisa muito grave ou até que um bom vendedor entre na frente dele e mostre, enfim, todos os argumentos de uma castração. Ponto. É muito difícil ele tomar essa decisão assim do além. Ele tomou a decisão porque ou tá acontecendo alguma coisa dentro da casa dele que tá complicando isso, né? Eu tenho macho e fêmea, eu tenho 2 machos que ficam competindo, é xixi pela casa toda. Ele vai tomar essa decisão através de um problema que ele tá tendo, através de uma dor. Isso vai ser o fato que vai gerar a decisão dele. Ou ele quer castrar, mas essa dor não tá assim tão forte nele. E simplesmente tem alguém que oferece, que mostra e que conduz ele até fechar, até fazer essa venda. Então, isso é algo super comum. E é basicamente a gente deixar dinheiro na mesa. Eu ia entrar um pouquinho em processo de vendas, mas na verdade eu só ia falar os processos, tá, gente? Mas eu não vou falar, por quê? Porque a gente daqui a pouco vai dar o tempo da live e eu quero entrar num outro ponto, que é gerenciar as suas vendas antes de acabar. E eu não vou falar de processo de vendas porque na sexta-feira a gente vai falar sobre... Cadê? Aqui. Sobre funil de vendas.
se não me engano. Eu acho que é isso. Deixa eu até confirmar aqui. Mas se não me engano, é isso mesmo. Vamos falar sobre funil de vendas. Portanto, é como criar um processo de vendas no seu pet shop. Esse é o tema da nossa live de sexta-feira. Então, a gente deixa para aprofundar nessa live lá de sexta, tá? Feriado, não tem desculpa para você não participar dessa live. E eu vou ter um convidado especial nessa live. Talvez, 80% de certeza. Mas eu vou ter um convidado especial nessa live de sexta-feira. Então, a gente aprofunda lá nessa live de sexta. O que eu quero... Eu poderia falar assim, como aumentar as suas vendas no seu pet shop. Eu poderia falar, tem que investir em marketing, tem que fazer evento, tem que não sei o quê. Coisas que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Tem lá no meu canal do YouTube um monte de passo a passo. Hoje eu quis trazer um ponto um pouco mais profundo, para você conseguir analisar mesmo, sabe, a parte comportamental, a parte de processo, de abordagem. A gente não vai entrar nas etapas do processo, porque a gente vai fazer isso na sexta, mas para trazer essa reflexão para vocês. E aí o último item da live é o seguinte: gerenciar suas vendas. Quais são os pontos fundamentais? Tem vários pontos para você analisar as suas vendas, que você deve analisar, que você deve gerenciar suas vendas, né? Vários. Você pode analisar, e você tendo um bom sistema de gestão, você vai analisar de cabo a rabo, frente, verso, enfim. Mas tem 6 pontos aqui que eu considero que são pontos principais para que você gerencie as suas vendas, tá? Primeiro de tudo, você tem que identificar qual que é o produto e qual que é o serviço campeão de vendas da sua loja. Qual que é o produto e qual que é o serviço campeão de vendas do seu pet shop? Qual que é o que mais vende? O que mais vende? Você pode analisar no último ano, você pode analisar nos últimos meses, né? Mude a parte mude o período para que você consiga chegar mesmo no campeão, né? Então, qual que é o produto e qual que é o serviço campeão? Ah, Amanda, o que eu mais vendo, o serviço é banho. Tudo bem. A gente já sabe que vai ser o banho. Aí entra no segundo item. Você tem que identificar qual que é o segundo produto e serviço campeão de vendas. Por quê? Quando você identifica o primeiro e você identifica o segundo, talvez você consiga criar uma relação entre eles, talvez faça sentido você criar uma relação entre esses dois produtos e você vai conseguir alavancar a venda muito mais dos dois, porque você vai unir os dois produtos mais fortes, os dois serviços mais fortes da sua loja e criar ações, você vai criar ações para que esses produtos e esses serviços saiam mais ainda, para que você consiga vender as unidades dele muito mais. E quando você junta os dois, é você unir forças, né? Tipo você unir o Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Você unir os dois e vai ser muito mais forte. Então, se você conseguir, se fizer sentido, tá? Porque às vezes são produtos, tipo o que mais vende na minha loja é um comedouro e o segundo produto é um medicamento, exemplo. Aí talvez não faça sentido juntar, mas se fizer sentido você conseguir criar uma relação e provavelmente isso vai acontecer na parte de serviço, você consiga unir os dois e criar ações para isso. Você tem que identificar o seu produto, né? Terceiro ponto, identificar qual que é o produto e qual que é o serviço menos vendido. Qual que é o menos vendido? Que não sai de jeito nenhum, sai muito pouco. Por que você vai identificar isso? Para você deletar ele da sua prateleira. Se é produto, deleta. Se é produto, deleta, não pede mais. Para que você vai ter se ele é o seu produto menos vendido? Ah, esse aqui eu vendo 2 unidades no ano, 3 unidades no ano. Para que você vai ter esse produto? Quando tiver alguém, você faz o pedido por encomenda. Ah, Amanda, não consigo, eu moro no interior e tal, eu não consigo fazer pedido por encomenda. Então, tudo bem, mas não vende, não faz sentido. Não tem porquê você tirar do seu capital de giro, você colocar, ocupar espaço no seu estoque um produto que tem uma venda péssima, né? Então, identificar isso, identificar também qual que é o seu serviço menos vendido. Por quê? Pode ser que esteja... você pode ter produto vencendo, né? Então vamos imaginar que uma máscara de chocolate é o produto menos vendido. Você vai precisar de um produto, né? É o serviço menos vendido. Você vai precisar de um produto para fazer essa máscara de chocolate. E às vezes está sempre próximo ao vencimento, ela acaba ficando mais velha, você não sente tanta eficácia. Então identificar quais são os produtos e serviços menos vendidos para você deletar eles da sua lista.
Quarto item é fundamental, você analisar o ticket médio do seu cliente. Qual que é o ticket médio do seu cliente? Como é que você acha essa conta? Você vai pegar o número de vendas por mês, o valor que você vendeu. Ah, eu faturei 30 mil reais no mês de abril. Quantas transações de vendas você teve no mês de abril? E aí, claro, só com o sistema para você saber isso, né? Dificilmente você vai conseguir fazer esse controle no Excel. O próprio sistema vai dar. Se você puxar lá o seu faturamento de 1 de março a 31 de março, março tem 31, né, gente? Tem 31. A 31 de março, ele vai aparecer lá, o valor total faturado, vai aparecer ou o número de vendas, ou o número de operações, ou o número de transação. É o número de transação. Você vai pegar o valor total e vai dividir pelo número da transação. Isso você vai achar o seu ticket médio. Ah, o meu ticket médio é em torno de R$80. Ou seja, o que isso significa? O que é ticket médio? Significa que é o valor médio do que as pessoas consomem na sua loja. Então, por exemplo, não tem um cliente que vai lá e gasta 30 e o outro que vai lá e gasta 150. Então, para você entender o ticket médio dos seus clientes. E com isso você vai pensar, bom, cada cliente a mais que eu trouxer aqui para minha loja, que eu conseguir fidelizar, que começar a rodar na minha loja, girar na minha loja, o meu ticket médio é R$80. Então significa R$80 desse cliente aqui, né? É mais ou menos isso, tá? É para você entender o ticket médio. E com isso você vai promover ações. Você pode, inclusive, você deve fiscalizar o seu ticket médio mês a mês. Nossa, esse mês o meu ticket médio aumentou, de 80 foi para 100. O que aconteceu que as pessoas gastaram mais esse mês? Por que meu ticket médio aumentou? Ah, eu fiz tal tipo de evento, ou eu fiz uma ação de um produto aqui que muitas pessoas levaram esse produto e com isso começaram a vir na loja. Ah, eu fiz uma lista de transmissão, eu fiz uma ação de marketing, enfim. E aí com isso tentar sempre manter. Então analisar o seu ticket médio mês a mês. Próximo item 5, é você analisar o desempenho do seu funcionário. Se você tem alguém que faz vendas com você, Amanda, sou só eu lá na frente, ou você tem alguém que faz venda com você, alguém da sua equipe que faz essa venda, analisar o desempenho dela. Por quê? Eu fui visitar uma aluna e ela estava pagando comissão para a pessoa que ajudava ela nas vendas. Mas, na verdade, quem fazia as vendas era ela. E a vendedora, a funcionária, só passava no sistema. Ela só registrava a venda. Mas quem fazia a venda, quem abordava, quem indicava, era a própria dona. E quando a funcionária passava lá, ela ganhava comissão. Sendo que, na verdade, quem fez a venda não foi ela, não foi a funcionária, foi a dona. Então, identificar o desempenho. Quem está efetivamente se desempenhando? Porque você pode falar, minhas vendas estão crescendo, né? Eu tô vendendo bem, a gente está aumentando a venda, tal, mas ok, mas quem está colaborando para essa venda? E o dia que você quiser tirar umas férias, você vai ficar 15 dias de férias. E aí? Tá tudo bem, 15 dias é muito, você vai ficar uma semana de férias. Aquele mês vai ser péssimo, porque se só você está vendendo, só você na sua equipe tem esse tipo de abordagem, só você consegue expor ali e consegue levar o cliente até o final, você vai ter problema quando você precisar sair de férias, gente, qualquer coisa, não tem como. O processo tem que funcionar sem você com a mesma eficiência, né? Então esse é um ponto fundamental, analisar o desempenho. Será que efetivamente é o seu funcionário? Qual funcionário que é, se você tem mais do que um? E para que isso vai trazer para você clareza e você vai conseguir tomar as medidas necessárias. Poxa, eu estou percebendo que só eu estou fazendo venda. Essa pessoa está se acomodando porque ela não tá, né? Enfim, não se mexe. Sabe que eu vendo, ganho comissão, tá tudo bem. Então agora eu vou começar a ficar mais, eu vou, lógico, comunicar ela e falar, olha, agora eu vou ficar mais observando, eu quero que você aborde, quero ver se você aprendeu e tal, e as vendas que eu fizer, as comissões serão minhas, não serão suas, né? Porque agora o processo de vendas tem que ser o processo de vendas completo, só registrar não é venda, então fique bem atento a isso, só registrar
não é venda, né? Não significa que ela foi eficiente na venda, ela só registrou a venda, ok? Então, o processo de venda, ele envolve tudo. E aí, o próximo item é você ficar, com certeza, de olho no seu pós-venda, né? Você tá entregando tudo que você prometeu? Ah, você prometeu que após castração você ia entrar em contato, você ia, uma semana depois ele ia ir lá para tirar ponto, depois disso você ia, enfim, dar uma assistência em alguma insegurança que o cliente tinha antes de fazer o procedimento. Você está entregando o que você prometeu? O atendimento continua de excelência, continua um bom atendimento? Né? Então, o pós-venda é fundamental para você efetivamente fidelizar o seu cliente. Você fideliza o seu cliente no pós-venda. Porque no pós-venda, quando você der um pós-venda extremamente eficiente e muito solícito, o cliente, ele fideliza com você. Porque o pós-venda, gente, ele é tipo extra. Ele é o bônus. Ele é o bônus. O cliente já foi, ele já pagou, ele já fez o procedimento, você já entregou para ele o procedimento, você já entregou o que ele pagou. Ele pagou pelo procedimento, você entregou o procedimento. Agora, o pós-venda é aquilo que vai fazer o seu cliente virar seu fã. E quando o seu cliente vira fã, ele fideliza. Né? Então, quando você traz esse pós-venda incrível, isso com certeza vai facilitar aí a fidelização. Gente, já tô com 20 segundos aqui para terminar a live. Bora pro print. Print pra vocês postarem as fotos. Rápido. 10 segundos faltando, nossa live acabou. Eu encontro vocês amanhã. Por enquanto, a gente vai manter 11 horas. E se cadastre no evento no meu link do perfil. Beijo!